Agora, com muita atenção e reverência, vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus na voz do presbítero Washington. Bom dia, meu irmão, a paz do Senhor. Eu queria perguntar para você nessa manhã, meu irmão, que nos ouve, se você está sendo tentado. Qual cristão, não passa por tentações e provações neste mundo? Todos passam. Quantas vezes, meu irmão, nós nos vemos diante de situações que nos afrontam e que parece que vai ser a nossa ruína. Parece que você está dizendo para Deus, essa situação que você está passando, Senhor, está forte demais, vai ser minha ruína. Mas nós temos um exemplo, como está escrito ali em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Porém, um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E esse exemplo é Jesus. Ele é o supremo exemplo de fé que podemos ter. Podemos olhar para ele e saber que ele foi homem como nós e sabe o que passamos. E deu prova de como podemos suportar as tentações e as provações que vêm sobre a nossa vida. Então eu queria ler nessa manhã, aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 3, o 16 e o 17, a continuação é o capítulo 4 até o versículo 11, que diz assim, a partir do 16, 3 e 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito descendo como a pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras tornem-se em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém, meu irmão. Nós vemos aqui nessa passagem, nós estamos vendo que Jesus foi batizado nas águas. O Espírito Santo veio e repousou sobre ele. E o próprio Deus, seu Pai, deu testemunho de seu Filho para que não houvesse dúvidas que ele era o Cristo, ele era o Salvador. E João Batista vai dizer fielmente que ele deveria diminuir enquanto Jesus cresceria. Depois de João batizar Jesus, ele termina o seu ministério. Porque João era como aquela estrela da noite que iluminava. Mas quando o sol da justiça apareceu, resplandeceu que era Jesus, as estrelas se apagam. Assim somos nós, nossa luz é Cristo. É Ele que tem que brilhar em nós para que o mundo veja o seu fulgor e luz através da nossa vida, através do exemplo de vida, através do Espírito Santo habitando em nós. Mas até mesmo o próprio Jesus foi provado, foi tentado. Ele veio para estabelecer o seu reino. Para isso ele seria provado. Ele teria que levar a mensagem da cruz até o fim. E foi por meio de um combate com Satanás que Jesus foi tentado. E assim Jesus, depois da aprovação de seu Pai, deveria vencer o combate para nos mostrar que ele tinha todas as qualidades que nenhum homem poderia ter, vencer o reino das trevas e nos dar a salvação. Estava meditando sobre essa passagem e lembrei que nos Estados Unidos eles construíram uma ponte para a passagem de uma linha férrea. E para eles demonstrarem que aquela ponte era muito forte,
Eles colocaram ali por 6 horas aqueles trens ali em cima, e aquelas locomotivas, elas puxavam uma outra e aquela ponte estremecia toda. E eles mostrando a força daquela ponte. Foi assim com Cristo no deserto. Ele recebeu todo o peso da tentação, foi concentrado nele, o apetite carnal, a ambição, o poder, tudo que a carne do homem busca, mas ele não cedeu. Ele provou que depois do deserto, ele poderia suportar qualquer circunstância na sua vida. Então Jesus é como aquela ponte mesmo, ele suportou várias toneladas, atravessando os homens da escuridão do pecado para a maravilhosa luz, para nos levar ao céu. Então, meu irmão, vendo esse sofrimento de Jesus, fica a pergunta: será que a sua prova, será que a sua tentação, será que isso que você está passando foi tão forte como Jesus passou? Eu acho que não, meu irmão. O destino do mundo inteiro foi levado ao pecado por causa do primeiro Adão. De novo, o resultado de sermos livres do pecado estava na mão de um homem chamado Jesus, que era 100% Deus e 100% homem. Mas ele não usou da sua deidade para vencer a tentação, mas sim o poder da palavra que já estava escrita. E essa não foi a única investida de Satanás na vida de Jesus, até ele falar que estava tudo consumado ali na cruz. Inúmeras, muitas foram as investidas do inimigo. E por que, meu irmão, você está se entregando? Por que você está perdendo essa batalha? Porque falta conhecimento muitas das vezes. Falta as escrituras estarem gravadas na sua mente, no seu coração, você vivendo elas a cada dia. Falta oração, falta comunhão. E hoje esse Jesus que venceu, ele quer dar a vitória para você continuar nesse caminho. Ele mesmo sabe que não é fácil, mas ele está contigo. E para isso, você vai continuar nessa caminhada para um dia receber a sua coroa que está nos céus. E o que você fez para ele até hoje está registrado, meu irmão. Há um galardão, mas como ele mesmo falou em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós podemos ver alguns exemplos de homens de Deus que depois de receberem uma bênção, uma vitória, logo veio o fogo da provação. Davi depois que foi ungido, o rei Saul perseguiu, como um leão persegue a sua presa. Enquanto Davi estava lá, esquecido até pelo seu pai, ninguém o perseguia, mas quando ele recebeu a unção, depois de lutar contra o inimigo, até os que eram para estar do seu lado perseguiam. E para onde Davi foi? Depois para o deserto. Israel, depois de um grande livramento das mãos de Faraó, Deus demonstrando todo o seu poder, mandando as pragas, livrando o seu povo como um forte, eles vão para onde? Para o deserto. Ezequias, o rei Ezequias, estabelece o culto ao Senhor, quebra todos os altares de Baal, vai e chama o povo para celebrar a Páscoa. Aquela festa, aquela alegria, como está registrado ali em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 26, vai dizer que não havia coisa semelhante em Jerusalém desde o tempo de Salomão. Mas depois, quem vem? Senaqueribe. A Síria vem querer invadir ali. Paulo, depois de ir ao terceiro céu, quando volta já tem o seu espinho na carne. E Deus diz: Paulo, a minha graça te basta. O que eu quero te dizer nessa manhã, meu irmão, que os tempos mais sublimes e jubilosos são seguidos geralmente de perseguições e de perigos espirituais. Satanás sabe que um crente santo nas mãos de Deus, que não olha para as diversidades, mas avança, vai fazer um estrago terrível no reino das trevas. Por isso que esse combate não cessa. Meu irmão, se você entender isso, dificilmente Satanás irá te vencer. E depois que você está recebendo uma bênção, a unção, o batismo com o Espírito Santo, haverá grandes lutas. E você vai poder dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é por você. E veja aqui no versículo 1 que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Não foi Satanás que levou Jesus. Aqui está a demonstração que tudo é segundo a vontade de Deus.
Quando você está cheio do Espírito Santo, até as provas que você passa estão no controle de Deus. Ele não vai te deixar, mas você não pode sair debaixo da sua mão onipotente. E Jesus vai para o deserto. Alguns dizem que esse deserto foi o Sinai, onde Moisés e Elias ficaram. Ali também orando e jejuando. Mas o que podemos ver é que foi no deserto em que João Batista iniciou seu ministério. Foi num deserto infestado de feras, sol escaldante, Satanás tentando. Isso tudo nós temos certeza que Jesus estava no deserto. Jesus poderia ter saído do seu batismo e ter ido direto para Jerusalém. Mas ele foi enviado para o deserto. Meu irmão, você não está entendendo. É no deserto que nós gozamos de íntima comunhão com Deus. É quando parece que estamos só. Temos Deus ao nosso lado e podemos, diante das dificuldades, nos posicionar em oração, em fervente oração, clamando e suplicando a Deus o socorro que virá. Quando Jesus foi anunciado, quando anunciaram o ministério de Jesus, não foi dito assim, olha, ele vem aí, ele já passou por muitos países, é um homem ilustre que conhece vários lugares do mundo. Não. Anunciaram Jesus dizendo, ele veio do deserto, estava gozando de íntima comunhão com o Pai. E fique sabendo, meu irmão, quando você goza dessa íntima comunhão com Deus, Satanás estará à espreita para tentar tirar você dessa comunhão. Com Jesus não foi diferente, mas ele suportou pelo Espírito e também nós podemos suportar. No capítulo 4, verso 1 ainda diz assim, para ser tentado. Essa palavra tentado no grego, ela quer dizer experimentar ou provar. Lá em Gênesis 22, versículo 2, Abraão, Deus o prova pedindo seu único filho. Veja, a bênção prometida por Deus veio, mas agora vem a prova. E Abraão dá uma demonstração linda de amor para com Deus. Por isso Deus chama Abraão de amigo. Ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho, mesmo que estivesse morto. Isso que é fé. Foi experimentado, foi provado, mas mostrou, meu Deus está acima de qualquer coisa do que Ele me deu. E é isso que nós precisamos entender no Evangelho, que o reino de Cristo, meu irmão, está acima de qualquer coisa. Precisamos saber separar as coisas do reino, independente dos problemas. O reino não pode parar, nós temos uma missão. E Deus está perguntando, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você pode dizer nessa manhã para Deus, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Muitos cristãos, por causa da prova, por causa da tentação, deixam a casa do Senhor, deixam o caminho, deixam a sua missão. Veja que ali em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 2, Deus vai dizer assim que Ele colocou eles ali para provar, para ver o que estava no coração dele. Muitas das vezes você passa por uma situação porque Deus quer provar, Ele quer ver o que está no seu coração. E o que está no seu coração nesta manhã? Nos teus problemas? Nos teus planos terrenos? Ou na Canaã celestial? Ou nas almas? Ou no crescimento do reino de Cristo? Nós temos que colocar o nosso coração nisso, meu irmão, no crescimento do reino de Cristo, na busca pelas almas perdidas, na Canaã celestial, a nossa bendita esperança. E continuando aqui, diz que ele foi tentado pelo diabo. Significa o caluniador, que está dia e noite acusando os nossos irmãos diante de Deus, como diz ali em Apocalipse 12:10. Pedro vai dizer que ele está em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Vigia, meu irmão, ora, Jesus já falou isso, nós precisamos vigiar. E veja que Jesus, ele está ali jejuando 40 dias e 40 noites. Como pode um homem ficar tanto tempo sem comer? Se nós passarmos um pouco de tempo da hora do almoço, nós já ficamos estressados. Mas ele estava ali sendo alimentado pelo próprio Deus, meu irmão. E o que nós podemos entender é que quando você se aproxima de Deus, quando você tem o Espírito Santo dentro da sua vida, Ele te alimenta. Porque nós sabemos que a fome
A fome faz as pessoas matarem. Lembra ali em 2 Reis, quando houve uma grande fome, aquelas mulheres comeram o próprio filho. A fome é terrível. E existe a fome da carne e a fome espiritual. A fome da carne é muito mais fácil de ser percebida, mas a fome espiritual não. E quando nós vemos, já estamos desfalecendo e morrendo. Então é como se o diabo viesse colocar para Jesus suas dúvidas. Será que você é realmente filho de Deus? Dá prova disso, transforma essas pedras em pães. É como dizer para você, você é crente? Por que você está passando por essa situação? Dá logo um jeito nisso, resolve, abandona tudo. O inimigo, ele quer colocar nossa fé em xeque. Jesus passou tanto tempo ali também em Nazaré, um lugar esquecido, pequeno. E talvez o diabo possa falar na sua mente, olha, por que você está nesse lugar pequeno? Por que Deus não lhe coloca em um lugar maior? Um lugar de mais prestígio? Porque Ele quer usar situações para nos desanimar. Mas se você tiver a palavra de Deus escondida no seu coração, você pode dizer, nem só de pão viverá o homem, nem só dos prazeres dessa vida. Eu não posso ter tudo que a minha carne quer nesta vida, mas eu tenho tudo que o meu espírito precisa para viver, que é Cristo Jesus, o Salvador. Os filhos de Deus não devem viver, meu irmão, ao nível dos animais, só pelo sustento do seu corpo, porque também a alma necessita do alimento, da palavra. Mas muitos têm dado pouco ou quase nada para a sua alma, por isso que estão desfalecendo. Não devemos gastar todo o nosso tempo comendo, só pensando no trabalho para ganhar dinheiro, combatendo na carne, mas sim combatendo no espírito, alimentando a alma antes que ela morra. Quando Israel passa ali 40 anos no deserto, um lugar que não dava para plantar nada, para criar nada, foi para Deus demonstrar para o homem que ele pode confiar e descansar no Senhor. Mesmo quando os dias são maus, Ele vai te sustentar em qualquer situação. Note que Cristo nunca fez um milagre em seu próprio proveito. Poderíamos dizer que Ele é como um homem multimilionário que gastou toda a sua fortuna com o próximo e nem um centavo consigo mesmo. Ele entregou tudo por nós. Por isso que tem um hino que diz assim, ó, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? O que você, meu irmão, tem feito por Cristo? Continuando aqui no verso 5, note que Satanás tinha que recuar cada golpe desta palavra. Há poder, meu irmão, nessa palavra. Se você soubesse o arsenal, o esquadrão, a dinamite que está na sua mão, você não recuaria. E veja aqui no verso 5 que ele leva ele à cidade santa. Essa é a cidade do grande rei. O historiador Flávio Joséfo diz que não se podia olhar da parte mais alta do templo sem sentir uma tontura de tão alto que era. E é isso que o inimigo quer fazer, o diabo. Ele quer nos colocar na altivez, nos lugares altos, na autoconfiança, para que caiamos. Então aquele que cuida como não cair, meu irmão, deve também cuidar como sobe. Quanto mais perto de Deus, quanto mais você buscar, mais alto você sobe. Mas não podemos esquecer que quem me levantou, quem me sustenta é Deus, senão a queda pode ser fatal. Devemos evitar o orgulho. Jesus não se deixou levar pelo exibicionismo ou orgulho, não tentou a Deus. Você prestou atenção como o diabo ele cita a palavra de Deus? Está escrito. Uma das ciladas de Satanás é o quê? É citar a Bíblia. O próprio diabo anda por aí nas ruas com a Bíblia embaixo do braço, distorcendo a palavra de Deus. Por isso precisamos estar preparados, como Pedro diz ali em 1 Pedro 3,15, responder com mansidão, estar preparado. Se não vai chegar diante de alguém com a Bíblia debaixo do braço, ele vai dizer, está escrito. E como você não conhece, não sabe a palavra de Deus, você vai ter que acreditar, vai sair envergonhado. Então nós temos que tomar esse cuidado para não estarmos como ele. Ele sabe muitos versículos, mas é para a sua própria condenação, porque não vivem as Escrituras.
E no verso 9 e 10 diz que ele levou ele a um monte muito alto. Satanás viu que no pináculo do templo não era tão alto assim. Agora eu vou mostrar para ele que eu posso dar muito mais coisas mais importantes, que é o quê? O poder nesse mundo. Viver a vida desfrutando dos prazeres. E Satanás vem e diz que esse negócio assim, sabe, ó, de igreja, oração, estudo, fugir do pecado, isso é muito difícil. Vá viver a vida, né? Como tem uma música que diz assim, há tanta vida lá fora, mas isso é mentira, meu irmão. Vida é só com Cristo. Jesus falou, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que por amor de mim perder, acha-la-á. Jesus, vendo todos aqueles reinos que o diabo mostrava, ele diz, somente a Deus adorarás e a Ele servirá. Não podemos servir a Cristo e aos prazeres desse mundo. Hoje você pode escolher vida eterna com Cristo ou um pouco de vida na carne e separação eterna, que é a segunda morte, o lago de fogo. E para nós terminarmos, o diabo sempre usa as mesmas táticas, meu irmão. É o desejo da carne, é o desejo dos olhos e a soberba da vida. Nós podemos ver que ele usou isso no Éden com a mulher. Primeiro, vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, o desejo da carne, que era agradável aos olhos, o desejo dos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, a soberba da vida. Então ela vai usar as mesmas coisas com Jesus. E com nós ele usa. Jesus transforma essas pedras em pão, é o desejo da carne. Jesus no pináculo para se lançar e ganhar aplausos da multidão, a soberba da vida. E no monte mostrando os prazeres do mundo, o desejo dos olhos. Em todas essas situações caiu o primeiro Adão, mas o segundo não. Todos os demônios souberam que Cristo venceu a Satanás e depois daquele dia nenhum demônio mais resistiu ao nome de Jesus. E hoje ele está aqui, disposto a te dar a vitória sobre qualquer situação, meu irmão. O que eu quero lhe passar nessa mensagem é que você pode estar no deserto, você pode estar numa situação difícil, mas não deixe a casa do Senhor, não deixe a sua missão, não deixe o ministério a qual o Senhor colocou na sua mão. É para isso que o inimigo está trabalhando e você precisa ter esse discernimento, saber que o nosso Senhor Jesus sofreu e nós também podemos sofrer. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e você continue firme com o Senhor Jesus. Amém.